pessoal, a gente está começando toda quinta dia de live aqui na fanpage do Crifono 6 no Facebook e daqui a pouquinho a gente entra ao vivo lá no Instagram também, a gente já tá ao vivo no Instagram, então olá para todo mundo do Instagram que tá chegando aqui agora. E o tema de hoje é terapia fonoaudiológica no paciente com ela. E a nossa convidada é muitíssimo especial, que é a Tamara Braga. Bem-vinda, Tamara! A Tamara sabe tudo sobre o assunto, então vocês aproveitem bastante esse momento para poder enviar suas perguntas para que a Tamara possa responder aqui nesses minutinhos de live. E aí eu vou apresentar a Tamara e vocês vão ver como ela realmente sabe tudo sobre o assunto. A Tamara ela é membro do Departamento de Fonoaudiologia da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, que é a SOMIT. Inclusive ela esteve no nosso evento em comemoração ao Dia do Fonoaudiólogo na semana passada, que né, é uma sala que foi parceria com a SOMIT, né, Tamara? Foi super legal. Ela também é fonoaudióloga e conselheira da Associação Procura da AELA e também é membro da Associação Amigos da Atrofia Muscular Espinhal, além de ser coordenadora do Serviço de Fonoaudiologia do Hospital Madre Teresa, que é um hospital referência aqui na capital. Tamara, bem-vinda de novo. Muito obrigada. Né? Muito obrigada. A gente que agradece você ter aceito o convite. E pra gente já começar falando sobre o assunto, Tamara, eu queria que você falasse quais as áreas da fonoaudiologia compõem o atendimento ao paciente com ela. Sim. Bom, é um pacotinho, né? A gente, trabalhando com paciente com esclerose lateral amiotrófica, a gente tem a possibilidade de atuar em várias áreas de atuação da fono. Então, a gente atua em voz, sendo que as alterações vocais podem ser um dos sintomas iniciais que o paciente pode apresentar. Então, pelas características, né, pela alteração muscular esquelética, acaba que é isso que permite a gente atuar em tantas áreas. A gente também atua em motricidade orofacial, porque não só disfonia, mas também alteração da musculatura orofacial, da mímica facial. A gente também trabalha, e aí é primordial, em disfagia, que é onde a gente vai ter maior impacto da doença e até uma questão que, por estar relacionado com proteção de via aérea, a gente vai estar trabalhando muito com um preditor de sobrevida e a gente também vai atuar em linguagem e cognição, porque por muito tempo se acreditou que a esclerose lateral amiotrófica era uma doença puramente motora, onde a única repercussão que a doença traria seria mesmo no sistema motor. Mas, né, ao longo dos anos, as pesquisas vêm evoluindo e vêm mostrando uma correlação de demência frontotemporal e até mesmo de distúrbios cognitivos relacionados à esclerose lateral amiotrófica. Legal. Tamara, como que é o trabalho do fono? Queria que você explicasse um pouquinho mais como que é esse trabalho. Mas a gente já tem algumas pessoas participando hoje, vocês estão super animados. E pessoas, ó, a Joana Drummond, a Joana Penaio, né, tá falando aqui. Adoro Tamara. A gente também, Joana. A Joana foi uma das minhas primeiras professoras de estágio, então ela tem participação nisso daí. Fernando tá aqui falando também, muito bom. A gente tem algumas pessoas online. E o pessoal que tá online, eu queria pedir para que vocês dessem likes e corações pra gente saber o que vocês estão achando da live e para que mais pessoas saibam que a gente tá online com essa fera aqui para poder esclarecer as dúvidas de vocês. Tamara, então vamos lá. Como que é o trabalho do fono? Bom, a primeira coisa que eu preciso de ressaltar sobre o trabalho do fonoaudiólogo é que não é um trabalho isolado. A gente não trabalha sozinho. Como sempre, né, em todas as patologias, a gente fala da importância de se trabalhar em uma equipe multidisciplinar. Mas com o paciente de esclerose lateral amiotrófica, isso se torna imprescindível. Então, é praticamente impossível você trabalhar sozinho ali no seu quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho para ressaltar sobre o trabalho da fonoaudiologia com a pessoa com esclerose lateral amiotrófica é um trabalho interdisciplinar, onde realmente os conhecimentos vão se somando e a gente vai auxiliando os outros profissionais, assim como eles nos trazem informações que são importantes para o bem-estar desse paciente. Então, a gente trabalha em íntimo contato com o neurologista, com o pneumologista, com o fisioterapeuta respiratório e motor, com o nutricionista, terapeuta ocupacional e psicólogo. Então, a gente precisa muito de ter esta união. Outra coisa de extrema importância que o fonoaudiólogo que atua com esse público precisa saber
é da íntima correlação da respiração com as demais funções estomatognáticas. Então, essa é uma das patologias que mais abre o nosso olhar para a gente ver o quanto que as alterações do sistema estomatognático sofrem influência direta desta função que é a respiração. Então, a gente vai trabalhar muito pensando nas adequações, em como gerar propriocepção nesse paciente, para que isso auxilie a ele fazer as compensações adequadas. A gente trabalha muito com o gerenciamento das funções. A parte vocal, ela acaba se emaranhando também na questão da disfagia. A gente precisa de compreender a fisiopatologia da doença também, né, que a degeneração dos neurônios motores, sejam eles os superiores ou os inferiores, eles vão gerar algum tipo de repercussão na musculatura e a gente precisa de compreender quais são essas alterações, então espasticidade, rigidez, flacidez, o que isso realmente está trazendo para a fala, para a voz e para a deglutição desse paciente. Legal, tem mais pessoas interagindo aqui, Josiane Silva falando, sempre aprendo com vocês, muitos corações para vocês, Josiane. O objetivo da live é esse, que a gente possa, né, que o conselho, enquanto órgão representante de vocês, possa oferecer conhecimento, trazer colegas, né, que têm a expertise naquele assunto que a gente está falando, para poder, às vezes, até esclarecer alguma dúvida que vocês estejam aí na mente. Tamari, quando o acompanhamento do fonoaudiólogo nesse paciente deve ser iniciado? Pois é, isso é muito importante falar. Tão logo exista a suspeita de esclerose lateral amiotrófica. Então, você não precisa de esperar ter o diagnóstico de ELA definitiva. Se você tem uma ELA suspeita, já deve ser encaminhado para a gente. Só que eu acho que o que é mais importante, né, de ressaltar é que muitas vezes esse paciente vai nos procurar sem o encaminhamento médico. Porque na paralisia bulbar progressiva ou na ELA bulbar, né, depende do autor para designação, mas nesses casos, normalmente, exatamente pela alteração, ela começar por uma disfonia ou por uma leve disfagia, algum comprometimento ali da fala, já gerando alguma alteração que já remete a uma disartria, esse paciente ele pode vir livremente procurar um fonoaudiólogo afirmando que está com essas alterações. E aí a gente começa achando que é uma disfonia funcional, alguma coisa assim, quando na verdade a gente consegue observar que aquele paciente que ele é refratário à fonoterapia, aquele paciente que não melhora, que o exercício não provê para ele nenhum tipo de melhora, ou que até melhora durante a terapia, mas isso vem se mostrando progressivo, tem que acender aquela luzinha vermelha e a gente falar, peraí, eu preciso encaminhar esse paciente para um neurologista. Então a gente também tem que perceber quando é o momento de nós fazermos o encaminhamento correto, porque a gente tem um diferencial. Eu conheço inúmeros casos em que o fonoaudiólogo foi a pessoa que norteou a equipe médica quanto ao diagnóstico. A gente não dá o diagnóstico, mas a gente faz um diagnóstico fonoaudiológico. Então, a partir do diagnóstico fonoaudiológico, foi possível que a equipe médica pudesse direcionar o olhar para fazer o diagnóstico da doença. Legal. Que importância isso, demais, né? Muito demais. importante mesmo. Tamari, existem algumas questões aí agora que eu acho que a gente vai demandar mais atenção nessa resposta. Quais os exercícios são indicados, né? Lembrando assim, que não que você passe uma receita de bolo, óbvio, cada indivíduo é um, né? Mas quais exercícios são indicados e tem algum que é contraindicado fazer com o paciente de ELA? A gente está entrando aí agora num dos assuntos mais polêmicos, né, dentro dos cuidados. Fica muito aquela questão de, mas por que pode, por que não pode? Isso é muito polêmico mesmo. Mas, o que a gente tem como consenso? Os exercícios mais indicados são realmente os que vão trazer algum ganho miofuncional. Então, a gente sempre vai ter esse objetivo de se manter a funcionalidade. Então, é uma doença extremamente complicada porque esse músculo ele não pode mexer demais, ou seja, eu não posso fazer um planejamento terapêutico em que eu tenha exercícios que possam promover um overtraining, que a gente chama, né? Um superfuncionamento.
Do mesmo modo que eu não posso deixar essa musculatura completamente parada, porque eu estou favorecendo uma atrofia por desuso. Então, se eu faço demais tá ruim, se eu faço de menos tá ruim também. Mas o ideal é a gente achar o equilíbrio. Quem dá esse equilíbrio pra gente é exatamente o paciente. Então, diferente das outras patologias, em que a gente quer restaurar a função do músculo, em que a gente quer gerar força, hipertrofia e resistência, esse é um grupo ao qual eu não posso trabalhar com esse tipo de raciocínio, porque eu não posso ir além do limiar da fadiga. Então, nos outros pacientes, eu vou da fadiga para frente para gerar hipertrofia. Já esse paciente, não. A fadiga é o meu limite. E aí, na verdade, eu não chego na fadiga. Eu paro antes. Então, se eu faço uma determinada série e eu percebo que com 15 repetições esse paciente fadiga, eu paro com 12, 13, eu nunca vou atingir. Porque a partir do momento que eu faço o músculo fadigar, eu já estou fazendo algum tipo de recrutamento da unidade motora, de modo que, além de eu poder estressar e favorecer o processo de denervação, eu também posso estar aumentando o gasto energético. E a doença por si só é uma doença hipermetabólica, onde o gasto energético já é muito aumentado. E assim como eu disse que a disfagia, né, é um preditor de sobrevida, a desnutrição também. Por isso que eu falo daquele trabalho que ele é totalmente amarradinho. Então, o nosso trabalho ali em conjunto com o nutricionista, ele se torna imprescindível, porque realmente é um paciente que não pode desnutrir, porque desnutrindo ele perde massa magra, e é exatamente a musculatura que a gente está falando, né? E, por outro lado também, né, quando aí, se eu tivesse que fazer um resumo do que a gente contraindica, então a gente contraindica isometria, exercícios com cargas, cargas lineares e cargas mais pesadas, tudo que realmente possa gerar algum tipo de fadiga e acelerar o processo de desnervação. Legal, bom você ter esclarecido isso. Pessoal, perguntas, dúvidas, estou vendo que vocês estão aí colocando comentários que estão adorando, a Camila colocou aqui agora, a Josiane falando que sempre aprende, o Fernando também elogiando, a Joana também, mas eu quero saber se vocês têm dúvidas, né? Aproveita, gente, a Tamara aqui para poder esclarecer as dúvidas, né? E não fica com vergonha, às vezes é uma dúvida que você pode tá achando que é boba, mas não é, que outro colega também tem, né, Tamara? Tem alguma dúvida aí no Instagram, Milena? Não? O pessoal do Instagram fez uma dúvida pra mim. Teve uma pessoa que fez uma dúvida, que mandou uma dúvida no Instagram, só que como no Instagram os comentários passam muito rápido, às vezes a gente não consegue ver. Se você puder enviar de novo, aí a Milena passa aqui pra gente e a Tamara responde, tá bom? Então vamos caminhando aqui. Falando sobre as pesquisas, as coisas mais recentes, os estudos mais recentes, né, dentro da AELA, queria que você falasse, tem algum, né, sobre essas pesquisas mais recentes, sobre a terapia mesmo, se tem alguma, a gente está numa era muito tecnológica, se existe algum recurso tecnológico para ser aplicado como recurso terapêutico na AELA. Com certeza. Bom, num primeiro momento, né, eu até não dei a devida ênfase no começo, quando a gente estava falando das áreas de atuação, e aí eu falei da linguagem da cognição, falei um pouquinho, né, pensando na questão da importância da gente estar observando o comportamento linguístico e a evolução cognitiva desse paciente, mas também tem na parte da linguagem uma coisa super importante que a gente não pode deixar de atuar, que é a comunicação suplementar e aumentativa. Então, hoje em dia, e aí o trabalho em conjunto novamente com a terapia ocupacional, que vem a nos acrescentar muito nessa área, das tecnologias assistivas. Então, isso é uma das áreas que mais tem crescido. Então, a gente tem, né, o auxílio da comunicação pelo próprio olhar, né, os track eyes que possibilitam que o paciente mantenha, né? Porque, de uma forma geral, são pacientes que se mantêm com o cognitivo preservado, salvo esses casos que a gente comentou, mas que não tem a musculatura que permita a ela realizar as funções. Então, é muito importante, é imprescindível que a gente lance mão de todas as tecnologias para tentar trazer
algum tipo de benefício para o paciente. Mas de todo modo, né, mesmo quando a gente não tiver a velha e boa plaquinha de comunicação alternativa e todas as adaptações que a gente pode fazer vão ser sempre benéficas. Em relação a ela, de uma forma geral, vários estudos eles estão ocorrendo. Acabou de ter agora o Simpósio Internacional de ELA, onde foram mostrados muitos avanços relacionados a novas medicações e principalmente a compreensão da causa. É uma doença que não tem cura porque, infelizmente, a gente não sabe a causa. Então, ainda não tem nada que esteja atuando nesse sentido. Mas alguns estudos, né, estão sendo feitos, por exemplo, na Universidade da Flórida, pelo grupo de fonoaudiólogas que a gente tem lá, que tem feito uma pesquisa que aí já fica até um pouco polêmica, porque ela vem utilizando como recurso algo que a gente tem tido como evidência científica esse tempo todo, mostrando exatamente o contrário. Então, terapias que utilizam força, terapia muscular respiratória, utilizando esses recursos. Então, assim, é algo que ainda é muito polêmico. A gente precisa de estudar mais. Tem tido alguns estudos mostrando relatos de casos. Então, assim, não nos traz um grau de evidência científica suficiente para que a gente possa começar a aplicar. Mas é um avanço, eu acho que a gente precisa de estudar, a gente precisa de ver possibilidades, né? Mas por esse lado, né, ainda está muito no campo do estudo, do levantamento das ideias, e não seria responsável começar a aplicar nos pacientes de uma vez. Mas, para grande felicidade, muito do que foi apresentado nesse simpósio mostra que a gente está no caminho certo de evidências, que mostra como é importante o trabalho multidisciplinar especializado. Então, algumas pesquisas que foram apresentadas lá mostraram a diferença do decorrer da doença para indivíduos que tratavam simplesmente com aconselhamento médico, com aqueles que trabalhavam com uma equipe multidisciplinar e outros indivíduos que trabalhavam com uma equipe multidisciplinar especializada. E esses tiveram uma sobrevida muito maior. E aí o importante é que a gente não esteja só falando de longevidade, de tempo de vida, mas de qualidade de vida. É o mais importante. Exatamente. Né? E as boas práticas, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente segue, que são mais de 35 anos de estudo em doenças neuromusculares, vem mostrando pra gente que o bom cuidado, as boas práticas. Então, um paciente bem nutrido, um paciente que tenha a parte respiratória muito bem cuidada, que mantenha o uso regular do AMBU. Então, assim, esse aqui por muito tempo foi um amigo da fisioterapia, mas agora já é uma ferramenta compartilhada conosco, fonoaudiólogos. Esses cuidados, eles não conseguem ser substituídos. Então, realmente, o fonoaudiólogo se capacitar, ele aprender a fazer o manejo das práticas respiratórias, então utilizar o AMBU na fonoterapia, porque tem, né, ainda fica aquela coisa, os outros profissionais falam, mas por que fono está trabalhando com isso? Ou até mesmo o próprio fonoaudiólogo, né, se espanta, mas como é que eu vou inserir isso na minha terapia? É de extrema importância, porque o uso regular desse simples dispositivo, ele permite ao paciente manter o estado pulmonar. Então, ele previne atelectasias, ele mantém a higiene brônquica, mantém a geração de volume pulmonar e, principalmente, a complacência do tórax e do pulmão e as forças do recolhimento elástico pulmonar. E isso, aí a gente perguntou, mas por que isso é importante para o fonoaudiólogo? É de extrema importância, porque a gente precisa de volume pulmonar, tanto para fala, como para voz, como para deglutição. Assim como a gente precisa também dessas forças de recolhimento para a geração de pressão subglótica. Então, quando a gente está falando de defesa de via aérea e até mesmo da fonação, a gente precisa dessa força, né? Então, nada substitui esses bons cuidados e essas boas práticas. E assim, o paciente é um todo, né? Não é uma questão só.
Exatamente. Legal você falar sobre isso. A gente não consegue tirar a laringe do sistema Exatamente. pulmonar, do sistema respiratório como um todo. A laringe sem o pulmão não é nada. Assim como o pulmão precisa da laringe lá em cima para poder regular, né? Para ser a torneirinha do sistema respiratório. Tamara, veio uma pergunta aqui do Insta, uma pergunta da Ângela. Ela está perguntando o seguinte: na fase inicial, ela colocou assim como uma observação, existem outros sintomas que podem ser observados pelo fonoaudiólogo além da disfonia? Aí a gente tem que perceber também o comportamento da musculatura, né? Quando a gente tem lesão de neurônio motor inferior, a gente está lá falando lá dos núcleos do tronco encefálico, a gente tem algumas manifestações que às vezes são muito fáceis de ser observadas no corpo como um todo, mas em grupos musculares tão pequenininhos como da face e da orofaringolaringe, às vezes fica um pouco mais difícil. Mas é um marcador muito importante para a esclerose lateral amiotrófica a língua. Então, atrofia de língua, fasciculações, então a gente tem que saber diferenciar o que é um tremor para realmente uma fasciculação. Então, isso pode ser um sintoma importante, uma língua que fascicula. Ela também é uma doença que ela é de distal, a manifestação é da musculatura mais distal para proximal. Então, uma ponta, uma borda de língua que tem uma força muito diferente da base da língua, do dorso da língua, a gente também, né, pode observar. É uma fraqueza que ela não é uniforme, então ela não é simétrica, ela é totalmente assimétrica. Então você pode observar, às vezes, uma hemiface com uma força muito maior do que da outra hemiface. Então essa questão de ser assimétrico e de distal para proximal também pode trazer algumas dúvidas para a gente realmente sobre o que está encaminhando o diagnóstico daquele paciente. E também porque não é uma lesão só de neurônio motor superior ou só de neurônio motor inferior, tem uma característica mista. Então, às vezes, aquela disartria que ao mesmo tempo que tem características espásticas, tem características flácidas, isso também pode trazer para a gente um alerta, né, do que realmente pode ser, porque a gente começa desconfiando de algum tipo de diagnóstico e vai percebendo que aquela evolução ela está um pouco diferente. São vários sinais, então, né? Acho que respondeu, né, Ângela, a sua dúvida. Tamara, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai chegando aqui no final. Eu quero dar um recado aqui falando que essa é a nossa última live de 2018. Então, acho que a gente encerrou muito bem. Bom, obrigada pelo convite. Muito bem encerrado. Foi uma verdadeira aula que a Tamara deu aqui hoje sobre a terapia fonoaudiológica no paciente com ela. No ano que vem a gente vai retornar em fevereiro, janeiro a gente segue de férias da live porque a gente está fazendo um replanejamento das lives. Então a gente vai soltar algumas pesquisas aí que a gente quer saber de vocês, que são os usuários desse serviço que a gente tem prestado aqui, qual que é a periodicidade que vocês gostariam que essas lives acontecessem e uma coisa muito importante, que vocês enviem sugestões para que a gente possa já ir entrando em contato com os convidados, com os fonoaudiólogos, referências naquelas áreas que vocês gostariam de ver sendo discutida aqui nessas nossas transmissões ao vivo. Então é isso, desejar um Feliz Natal para todo mundo, né? E um 2019 maravilhoso para todos vocês, para as famílias de vocês também. Então até fevereiro, tchau, tchau. Obrigada.